Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 10 de julho, e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Quem acompanha o nosso programa sabe muito bem do nosso compromisso com a nossa gente da Baixada e de todo o estado do Rio, uma vez que a rede CNT está em 85 dos 92 municípios do nosso estado. Em respeito à lei eleitoral, nós temos muita preocupação, uma preocupação multiplicada nos períodos que a lei permite que nós possamos entrevistar pré-candidatos e também, como nós vamos fazer hoje, falar com dois especialistas em pesquisas eleitorais. Estão aqui com a gente Mário Marques e Henrique Serra. O Mário Marques é da LabPop, uma conceituada agência de publicidade, é especialista em marketing político, é um marqueteiro. E aqui ao meu lado, Henrique Serra, da Prefab Filtre, uma grande empresa especializada em pesquisas. Vamos começar a falar aqui com o Mário Marques, porque no período eleitoral muitos candidatos se socorrem dos marqueteiros. Uns são especialistas no marketing político, e outros são especialistas da oportunidade. Você já faz pesquisas há quanto tempo? Já está no meio do marketing político há quanto tempo? Mauro, eu trabalho com comunicação há 35 anos, né? Eu vim do jornalismo, trabalhei aí 8 anos, 20 anos entre Globo e Jornal do Brasil. Só de Globo eu tenho 8 anos. Então, a comunicação sempre fez parte da minha vida e o marketing político apareceu naturalmente por conta do meu pai. Né? Você conheceu meu pai, você foi vereador com meu pai, né? Meu pai foi vereador por 7 vezes consecutivas, foi prefeito, foi deputado estadual, participei de muitas campanhas do meu pai e em algum momento eu acabei me cruzando, voltando a reencontrar a política, mas do modo profissional, né? E aí, não só aqui na Baixada, não só no estado do Rio de Janeiro, mas está em muitos outros estados brasileiros. Eu estou rodando o Brasil inteiro, com marketing e pesquisas. Ô Mário, avaliação de como cenário, é que você está né? vendo aí, por falar em cenário, como é que está vendo o cenário político hoje nas eleições municipais? O que está acontecendo no Brasil é uma total desconexão do eleitorado com a política e com os políticos. Então, a gente tem aí alguns 2 meses, talvez, né, Henrique? 2 meses Sim. da eleição, né? E as pessoas não sabem ainda os nomes dos candidatos, as pessoas não sabem em quem votar, né? Quando você faz a pergunta na espontânea em quem a pessoa vai votar, geralmente a média é 70% para cima não sabem em quem votar. Os eleitores, de uma forma geral, né, o povo brasileiro, ele só pensa de fato na eleição quando se aproxima da eleição Sim, mas não é senso comum as pessoas atribuírem a culpa no político ou na política, ou eu não gosto mais de saber de política, quando a gente não tem conhecimento, né, todo mundo sabe, que tudo passa pela política. Sim. E esse entendimento não transpassa, no momento não está transpassando para o eleitor. É porque, de fato, Mauro, a gente tem vivido momentos controversos na política brasileira, né? Uma hora a justiça funciona, uma hora não funciona, uma hora o cara é vítima, outra hora o cara é bandido. As pessoas ficam confusas. Se para nós, que trabalhamos profissionalmente com isso, é confuso como a coisa se constrói no Brasil, você imagina pro eleitor médio, né? Que às vezes o cara tá preso, não tá, e aí depois ganha eleição e volta. Enfim, esse rolo da política, né, é confuso. Mas isso não se deve a uma parte da culpa nossa, nós que escolhemos, os candidatos querem estar lá. Mas nós os colocamos lá, né? Sim, mas Mauro, é um ciclo vicioso, né? Porque quando você põe uma campanha na rua, geralmente um candidato tem mais estrutura do que o outro, tem mais visibilidade, tem mais dinheiro, tem mais partidos em volta, falando de campanhas majoritárias. E aí os outros candidatos acabam que não conseguem ser enxergados, né? E aí o sistema eleitoral, nesse sentido, né, ele privilegia geralmente as candidaturas de mais estrutura. Então, por isso, talvez os eleitores, né, o povo, não tenha muito acesso aos candidatos com menos estrutura, com menos visibilidade. Então é um ciclo vicioso, né? Você vota no mais conhecido, no de mais estrutura, ele vai lá, ele não
consegue te atender, aí o cara troca e é um outro cara com mais visibilidade também, troca e assim vai. Ô, Henrique Serra, você que é um especialista em pesquisas, né? É mestre em pesquisas, concorda com o que disse aqui o nosso especialista em marketing? Nós estamos aqui diante de dois especialistas. A pesquisa é complementar às atribuições do marketing, do marqueteiro, das opiniões desenvolvidas por ele, criadas pelo marketing para pelo determinado candidato. Outra coisa, o marqueteiro é uma figura capaz de transformar um cara do mal num candidato do bem? Isso pode aparecer na pesquisa? Então, Mauro, vamos por partes. Tá? Normalmente a pesquisa ela é um instrumento para o marqueteiro, né? Sim. Então, o marqueteiro se utiliza dos resultados, né? Obviamente, ajudado pelos pesquisadores, né? Ele entende o processo que é feito, entende o resultado e, a partir dali, ele vai tomar as ações dele que ele acha necessário para a coordenação da campanha, né? Então, essa primeira relação é importante. Não é o marqueteiro que mostra o caminho da pesquisa, é a pesquisa que mostra o caminho ao marqueteiro. No sentido inverso, né? Exatamente. A partir daí, o marqueteiro tem as ferramentas para que ele possa desenvolver o trabalho dele, que é melhorar as condições do candidato. Se o candidato hoje tem mais dificuldade de inserção dentro da população em que ele milita, a pesquisa pode mostrar ao marqueteiro como trabalhar esse processo, que processos são mais espinhosos para aquele candidato, que processos tem mais facilidade, ele tem mais facilidade de trabalhar. Então, acaba que a pesquisa, na verdade, é um grande guia para que o marqueteiro possa executar o seu trabalho, né, com o seu brilhantismo, com a sua criatividade, mas ele precisa ter a noção daquilo que está acontecendo para que ele possa atuar. Agora, existem nesse período eleitoral, mais conhecidas, dois tipos de pesquisas: a qualitativa e a quantitativa. Para que a nossa gente possa entender exatamente a diferença de uma para a outra, qual é a diferença essencial, primordial de uma para da quanti para a quali? Então, vamos tentar ser mais simplificado possível, tentar mostrar isso de uma forma mais simples. A quantitativa, o nome já diz, quantidade, né? Eu vou pegar algo em que eu vá testar, no caso, a pesquisa, na verdade, é um grande teste para situações, para produtos, para candidatos. Então, nós vamos testar o que a população entende sobre isso. E a partir do momento que você testa quantitativamente, eu tenho esses resultados na forma de números. E esses números vão me mostrar o que é positivo, o que é negativo, né? Aonde deve-se avançar, aonde deve-se recuar. Em números, tá? A quantitativa, ela vai trabalhar com números. A qualitativa já é diferente. A qualitativa, ela é, na verdade, uma grande lupa sobre os dados até da quantitativa. O porquê desses números? O porquê desse movimento que está colocado em números, o que leva as pessoas a terem aquela opinião? Na verdade, a quantitativa diz o que e a qualitativa diz o porquê. Por que dessa opinião? É verdade que a pesquisa qualitativa é capaz de modificar até o jeito do candidato se vestir, a cor da roupa, ou um óculos que está com uma armação muito pesada, ou com uma lente muito grossa, ou um cacoete que ele possa ter de mão, um gestual. Isso tudo aparece na quali? Pode aparecer na quali, né, se a quali for direcionada para isso. Porque a gente pode direcionar a quali para qualquer campo, seja de atitudes de políticos ou pessoas, né, influentes, ou seja no visual. Então, como a gente identifica isso, a gente pode mostrar para que as pessoas consigam ali mostrar o porquê da opinião delas sobre esse assunto. Então, realmente, se alguém que não está bem visualmente, o que acarreta isso? E aí, como é que você consegue mudar esse processo? É um corte de cabelo? É um óculos? É uma postura na fala? Às vezes um candidato, muitas vezes, ele tem às vezes uma fala mais incisiva
E aí isso gera uma repercussão diferente. Às vezes atenuar uma fala, atenuar até o semblante da pessoa pode transformar a campanha de um candidato de uma forma mais científica, digamos assim. A gente Pode transformar um grosseirão num bonzinho, né? Ou um bonzinho num grosseirão. Estou conversando aqui com dois grandes especialistas, Mário Marques e Henrique Serra. Eu queria pedir licença de vocês dois para nós irmos para o nosso intervalo e propor que no próximo bloco nós possamos falar de pesquisas quantitativas realizadas na cidade de Nova Iguaçu, na nossa Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, numa parceria estabelecida entre a Prefab e o nosso programa, o Fala Baixada. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família, pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos, e a Leve Saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz, cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis. E poder me orgulhar, ter consultas, hospitais, exame quando eu precisar. Minha saúde bem cuidada com preço que eu posso ter. Agora ficou fácil com mais tempo pra viver. Leve Saúde, 3952-3333, levesaude.com.br. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida. A Leve Saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI. Agora só falta você. Ligue 3952-3333, 3952-3333. Leve Saúde, mais tempo para viver. De volta com o Fala Baixada especial de hoje, conversando com dois especialistas em eleições, Mário Marques e Henrique Serra. Vamos voltar aqui no professor Mário Marques para saber o cenário político da Baixada, mais especificamente Nova Iguaçu, onde hoje, no programa de hoje, daqui a pouco nós vamos divulgar os resultados da pesquisa Prefab. Como é que está o ambiente político? O que o eleitor de Nova Iguaçu pensa sobre o atual momento político? Então, Mauro, para entender o cenário político hoje, o que está acontecendo em Nova Iguaçu, é preciso ter memória política das eleições passadas, né? Sim. Sou do tempo do Paulo Leone, Mauro. Sou, como se diz hoje, cria de Nova Iguaçu, né? Sou nascido e criado em Nova Iguaçu, saí de lá cedo, né? Mas vivi a política intensamente pelos olhos e pelas ações do meu pai, né? Então, se a gente for puxar as últimas 3 eleições, é preciso entender essas últimas 3 eleições. 2012, a vice-prefeita Sheila Gama, que pegou o lugar do nosso Lindbergh Farias, assumiu e foi para a eleição em 2012. Né? E naquele período, ela enfrentava diretamente o Nelson Burnier, né? O Nelson Burnier, o marketing dele foi tocado pelo Wagner e eu toquei toda a área de marketing digital, estratégia digital daquela campanha. A Sheila, com o entorno todo petista, um desgaste já do PT nacional e um desgaste local, teve muitas dificuldades, mas ela era dona da máquina, né, dona da estrutura, e aquilo ali fazia e faz uma diferença enorme. O Burnier ganhou a eleição e reassumiu a prefeitura, que ele já tinha tido outros mandatos, certo? E aí depois chegamos em 2016. Em 2016, eu atuei na campanha da Rosângela Gomes, né? A gente fez toda a campanha, todo o marketing político, quali, quanti, ela estava muito bem, né? Só que enfrentar o prefeito Nelson Burnier, também com desgaste enorme, passou por problemas de caixa, pagamentos a funcionários, ficou devendo muitos pagamentos, a fornecedores e tal. Então, no final do governo dele, já havia uma rejeição grande junto à população iguaçuana, alguns serviços que passaram a não ser fornecidos com excelência. E aí, o que a gente entendeu fazendo as pesquisas, né, quali e quanti, que se eu convidasse você para ir para a eleição e você chegasse no segundo turno, você ganharia do Nelson Burnier. E aí, nesse sentido, o Rogério Lisboa despejou uma estrutura gigantesca,
um negócio monstruoso, né? Eu lembro que a Rosângela Gomes foi para a rua com 10 carros de som, que era o tamanho do partido, né, de estrutura, e o Rogério Lisboa com mais de 100 carros de som. Então, assim, era uma diferença, e aí eu falo, Nova Iguaçu, uma cidade enorme, que precisa, o candidato lá precisa ter visibilidade e estrutura. Sem visibilidade e estrutura, não tem como fazer campanha em Nova Iguaçu. Então, o Rogério atropelou todo mundo, ganhou a eleição. Daí chegamos na reeleição do Rogério Lisboa, né? E como é que foi a reeleição do Rogério Lisboa? Pegou uma pandemia, a pandemia acabou com os candidatos de oposição, quem estava na máquina e estava bem avaliado, ficou com muita visibilidade, porque ia para a mídia, falava sobre a pandemia, dava informações, e a oposição ficou totalmente fora do processo. E aí foi lá o Rogério e ganhou a eleição. Tem vários méritos, né? Ele colocou o funcionalismo em dia, né? Paga os fornecedores, fez um governo correto. Mas a gente chega agora numa eleição que é totalmente diferente de todas essas três. Porque nós temos 4 candidatos muito relevantes, fortes, né? Que é o Dudu Reina, que é o candidato do Rogério Lisboa, o Aloysio Gama, que já foi prefeito, e a mulher dele, Sheila Gama, que eu acabei de falar, também foi prefeito. Temos o Toninho da Padaria, que é o candidato do Lindbergh e do Lula, né, por conseguinte, e o Clébio Jacaré, que é um cara que está em pré-campanha há muito tempo, com uma estrutura também muito grande. Então são 4 candidatos que vão pontuar num cenário que, ao que parece, pode ter um segundo turno. E, além do mais, a gente tem outros 2 candidatos. Uma policial, Isa Dutra, né, numa cidade que clama por segurança, e o Léo Mazzutti, que é um advogado, um cara também de oposição. Então, assim, são candidatos que vão pontuar, se os 6 permanecerem até o final, eles vão pontuar e podem levar essa eleição para o segundo turno. Serra, nessa explanação feita pelo nosso Mário Marques, dá para entender que a situação, a gente vai ver no resultado da pesquisa, já foi fechada, né? Que não existe nenhum candidato que despontou como disparado lá na frente, é isso? É isso. O Mário até já tinha falado antes, ainda estamos num período em que o desconhecimento e a desconexão, né, da população com a eleição ainda é muito grande, né? Tanto que a gente vai poder observar daqui a pouco nos resultados. Então, quando a gente consegue identificar, quando a gente trata a questão espontânea, você tem aí um desconhecimento de grande parte, mais de 70% das pessoas não tem um candidato, mesmo que seja para a prefeitura. Para o cargo proporcional, para vereador, então, normalmente é muito mais do que isso. E não é exclusivo de Nova Iguaçu, não. É um momento que nós estamos vivendo. Quando você passa para a estimulada, apresentando esses candidatos, aí você vê um crescimento, onde a gente consegue identificar os candidatos que melhor estão neste momento na cabeça das pessoas. Mas não pode acontecer. Não há nesse momento nenhum indício de que há um candidato, entre aspas, avassalador, ou há um candidato que já está no segundo turno. Nós vamos ver isso. Tá. Mas não pode acontecer, não sei, que o eleitor vá para a urna só com o candidato a vereador na cabeça e exclua não, para prefeito eu não gostei de nenhum. Pode acontecer? É mais difícil, porque mais difícil. O que acontece? Principalmente nas cidades em que há uma campanha forte, como o Mário falou, tem um histórico na cidade, candidatos que já foram prefeitos participando de novo do pleito, e personagens que estão historicamente envolvidos no processo eleitoral, essas pessoas, mal ou bem, orbitam na cabeça da população de alguma forma. O vereador, ele é aquele cara que você às vezes conhece da sua rua, tem um cara ali da tua rua que vai vir candidato, não sei o quê, mas às vezes não necessariamente tem alguém na área que possa ter feito alguma benfeitoria, porque a população ainda enxerga o vereador como aquele cara que traz benfeitorias para a sua localidade, né, para a sua proximidade. Não entende muito o papel do legislador. Exatamente, tem muita dificuldade em entender esse papel. Então, para ela, o que fica muito configurado é o cargo majoritário, é o prefeito. Então, naturalmente, o prefeito, ela define primeiro o voto do prefeito para depois definir o voto no vereador. A não ser que seja, como eu falei, um vereador amigo,
próximo ou que já tenha feito alguma coisa na região dela, que ela identifica, não, ele é um benfeitor da região. Então, ela já está com ele na cabeça porque ela já votou nele em outra situação. Mas, de uma forma geral, a população ela identifica primeiro o seu candidato ao governo, ao cargo majoritário. Deixa eu perguntar aqui ao Mário, pode acontecer numa eleição, cada vez mais o povo vai ficando mais instruído, que eu digo politicamente, ele pode não estar prestando atenção agora, mas daqui a pouco ele vai sentir que há necessidade de escolher o melhor para a sua cidade. E aí a figura do avalista, daquele cara que bota a mão sobre os ombros do candidato e fala, esse é meu candidato. Aquela história antiga que a liderança, teoricamente, podia ser tão forte, mas tão forte que elegeria até um poste. Teve muitas vezes essa conversa da liderança capaz de eleger o seu sucessor com muita facilidade. Hoje é mais difícil? Então, falando especificamente da eleição em Nova Iguaçu, da pesquisa em Nova Iguaçu, que o professor Henrique Serra vai poder discorrer com os números à frente, né, nós temos aí dois personagens que, nesse momento, para Nova Iguaçu, não são relevantes, ao contrário, que é o governador Cláudio Castro e o presidente Lula. Não são relevantes. Não são relevantes. Ao contrário, talvez se você usá-los como aliados, você pode até perder voto, nesse momento, né? Porque pesquisa é retrato, né? Eu tenho rodado o Brasil inteiro, Mauro, todos os lugares que você possa imaginar. O pobre, ele está muito decepcionado com o presidente Lula, né? Qual é o público-alvo do presidente Lula? É o pobre, é o cara de classe mais baixa. E nesse momento, as classes mais baixas estão muito decepcionadas com o Lula. Então não tem essa força para carregar algum candidato a prefeito nesse momento em Nova Iguaçu, né? E aí você tem o governador Cláudio Castro, que está penando aí com a segurança, a imagem dele está muito manchada por conta da crise na segurança pública. E aí sobra o prefeito Rogério Lisboa, que tem uma avaliação boa, né? Se eu não me engano, vi a pesquisa em torno de 45% ou 46%, mas não é uma aprovação confortável de transferência para uma vitória avassaladora, né? Tem outros personagens em volta do Rogério Lisboa, né? Outros atores, o Filipinho Raves, o Dr. Luizinho, o Carlinhos BNH, Juninho do Pneu, todas essas pessoas são atores importantes no processo, além do prefeito Rogério Lisboa. E essa estrutura e esses apoios são muito relevantes e muito importantes. Você concorda, professor, que esse é o caminho da análise mesmo? Exatamente. Mais precisa, mais coerente, mais correta? Exatamente. O que o Mário acabou de citar, o presidente Lula hoje não transfere votos, na verdade. Mas o ex-presidente Bolsonaro é transferidor de votos? Também não. Ou a eleição está focada só no município? Então, hoje, Nova Iguaçu está muito focada no município, né? Tanto que não tem o próprio governador, como o Mário falou, não é um transferidor de votos, o presidente não é um transferidor de votos, e até essa guerra política nacional, né, entre Lula e Bolsonaro também enfraquece o outro lado. A eleição municipal, Mauro, ela é muito pragmática, né? O cara quer saber a clínica da família, o posto de saúde, o asfalto, né, a creche. Não nacionaliza como as pessoas imaginam. Se nacionalizasse, o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, não estaria na Prefab, ele bateu 3,5% e no Datafolha bateu 7%. Então, essa transferência, do ponto de vista de eleição municipal, ela é muito mais difícil de acontecer, né? Existem outros fatores mais importantes. Nessa aula de política que nós estamos recebendo nesse momento aqui, por dois grandes especialistas do assunto, nós vamos pedir licença para mais um intervalo, para deixar para o último bloco o que a nossa gente também quer ver, que é o resultado da pesquisa Prefab na cidade de Nova Iguaçu. Rapidinho a gente volta. A sua trilha sonora toca aqui. De volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com Mário Marques, da Lab Pop, e com o professor Henrique Serra, da Prefab. Vamos ao resultado da pesquisa? Vamos? Vamos embora. Põe na tela. Voto espontâneo para prefeito de Nova Iguaçu. Explica pra gente, professor Henrique Serra. Então, Mauro, primeira coisa,
aquilo que eu falei para você há pouco tempo sobre a questão da indefinição ainda no quesito espontâneo. Quando as pessoas são perguntadas assim, de supetão, quem você votaria para prefeito se a eleição fosse hoje? Então tá lá. Rogério Lisboa, atual prefeito, que não pode se reeleger. Aparece como Primeiro. preferido. Isso aí. 6,9%. Sinal que a população ainda não sabe, né, que ele não pode ser candidato. É verdade. Né? Que a política ainda não está na cabeça das Exato. pessoas, É verdade. né? Essa é a verdade. Em segundo vem Dudu Reina, com 5,2%. Em terceiro, Clébio Jacaré, 3,9%. Em quarto, Eduardo Paes. Eduardo Paes. Eduardo Paes, pontuando em Nova Iguaçu. Olha isso. E eu consigo até entender esse número do Eduardo Paes, ô Mauro. Você sabe que o quilômetro 32 é bem próximo, né, do Rio de Janeiro, de Campo Grande, aquela área ali. Então eu entendo que talvez seja ali E também as boa parte citações da do nossa Eduardo gente, Paes. da população que alimenta a massa trabalhadora, né, que convive o dia inteiro na Sim. cidade do Rio de Janeiro, houve mais Eduardo Paes do que qualquer outro candidato Sim. aqui Sem de Nova dúvida. Iguaçu, não é isso? Sem dúvida. E a gente não pode dizer de jeito nenhum que hoje em dia Nova Iguaçu seja uma cidade dormitório, mas ainda tem características de cidade dormitório. É porque verdade. muita gente utiliza o transporte para vir trabalhar no Rio de Janeiro, né? Então, acaba que recebe essa informação massificada, principalmente do transporte, que o Eduardo está trabalhando muito. Vamos lá. Vamos continuar? Então, depois vem o Turinho da Padaria, 0,5%, ali, mesma coisa que o Eduardo. Aloysio Gama, 0,3%. Outros candidatos pulverizados, 2,4%. Voto já assumidamente branco ou nulo, 5,3%. E aí a grande massa, que a gente falou, 75% das pessoas ainda não sabem. Impressionante isso. quem Ou votar. seja, não existe hoje, majoritariamente, nenhum candidato do coração do iguaçuano, né? Não tem ninguém na cabeça assim, eu vou nesse cara. Ou seja, mais de 75% da população de Nova Iguaçu não tem um candidato na cabeça. Ela vai ter que ser ativada pelo marketing e pela estrutura. É verdade. Vamos à outra tela. Vamos para a estimulada, para a induzida agora? Estimulada, induzida. Então, só para explicar para as pessoas, a induzida é aquela modalidade em que você apresenta candidatos para as pessoas dentro daqueles candidatos que você apresenta, escolher qual seria o seu candidato. Com uma cartela, Com uma nominalmente, cartela, ela circular. exatamente. A Certo. circular é uma pizza, né? Uhum. Formato de pizza, para que todos tenham uma divisão ali equânime, né? Para não Posicionamento. ter ninguém primeiro e segundo, quer dizer. Então a pessoa olha uma pizza com o nome dos candidatos, né? Então, aí você, com esses candidatos, as pessoas já começam a se posicionar. E aí na frente está o Clébio Jacaré, com 13,5%. Muda muito da induzida para Da espontânea. espontânea né? para induzida muda. É, Isso aí. dá pra E a ver. gente obriga a pessoa, entre aspas, não é obriga, mas a gente mostra a pessoa e fala assim, aqui, quem você votaria? Esse aqui. Aí ele Então encontra o candidato. Aí ela entra na política. Sim. Porque na primeira espontânea, ela ainda não está com a cabeça focada na política. Aqui ela entrou na política. Né? Verdade. Então, Vamos lá. Clébio na frente, né? Em segundo, o Dudu Reina, com 11,2%. Clébio com 13,5%. Clébio com 13,5%. Dudu Reina com 11,2%. Aloysio Gama com 7,3%. Tuninho da Padaria com 7%. Isa Dutra com 2,1%. Léo Mazzucci com 0,7%. Aí também aumenta o número de brancos e nulos, porque as pessoas identificam, desses aqui eu não voto. Então, 22. já aumentou, né? Em compensação, cai o número de indecisos, porque ela também, a partir daquele momento, ela tem em quem ela enxerga ali a política, ela enxerga em Mas quem mesmo votar. assim é um número alto, né? Ainda é. Tem quanto? Cadê? Volta essa tela aí. Ainda é alto, 35%. 35,4%. Isso aí, tem bastante gente que ainda não está conectada. Foi aquilo que o Mário falou. As pessoas ainda estão muito desconectadas. A política ainda não aqueceu, né? Vamos à próxima tela. Então, aqui a gente pergunta para a pessoa em quem ela não votaria de jeito nenhum. É o que a gente chama de rejeição, né? O candidato que tem maior rejeição é aquele candidato que, teoricamente, tem mais dificuldade, principalmente em eleições onde há segundo turno, onde podem ocorrer eleições em segundo turno. Então, vamos voltar para lá. O Clébio
12,8%, né, de rejeição. Aloysio Gama, 7,6%. Toninho da Padaria, 6,9%. Dudu Reina, 5,1%. Isa, 3,6%. Léo Mazzutti, 3%. Há aqueles que não rejeitam nenhum candidato. Ele fala, olha, não tem problema com ninguém. Posso votar em qualquer um. Que são 19,9%. Praticamente 20% do iguaçuano não tem rejeição a nenhum candidato. E 41,1%, olha quanto é alto ainda, também não sabem, né, em quem eles rejeitam. Quer dizer, não Esse é um indicador que a eleição está aberta? Não há ainda nenhuma definição completamente completa. O aberta. Mário já tinha falado sobre isso. Mas Uma coisa curiosa, agora a gente vê nos números. Mauro e professor Henrique, que essa eleição ela vai ser definida, se houver segundo turno, pela rejeição. Nesse momento, a rejeição é baixa porque os pré-candidatos são pouco conhecidos. Isso a espontânea mostrou que a população não sabe quem são os pré-candidatos, não tem ninguém na cabeça. Então, a rejeição agora de todos é baixa, não é definidora. Mas a partir do momento que os candidatos começam a ganhar visibilidade, começam a ser conhecidos, e aí, naturalmente, a população começa a criar a rejeição. Esse candidato aqui já me foi apresentado, já sei quem é e eu não vou votar nele de jeito nenhum. Então, a tendência é, ao longo do primeiro turno, essas rejeições aumentarem e no segundo turno, caso exista um segundo turno, essa eleição em Nova Iguaçu ser decidida por quem tem menos rejeição. Agora, professor Serra, pode acontecer que algum tipo de segmento possa interferir na hora que os candidatos já estiverem postos, né, mais próximo da eleição? Estou me referindo, por exemplo, segmento evangélico ou católico ou espírita, ou a convicção religiosa, ou até a profissão, ou qualquer outro. Muitos usam o médico do povo, ou não sei o quê, ou o advogado da nossa gente, aqueles... criação de marketing, muitas vezes, para mostrar que aquela profissão do determinado candidato pode ajudar, ou a religiosidade dele, a opção religiosa. Pode acontecer que isso vá interferir, não, mas ajudar um determinado candidato? Mauro, na verdade pode. Sim. Se a gente analisar os últimos anos da política de uma forma geral, há segmentos em que se organizaram, né, segmentos específicos que conseguiram se organizar e dar respostas políticas às eleições, né? Se a gente for pegar, antigamente você não tinha muito isso, você tinha mais a questão até do profissional. Ele é médico, então ele vai melhorar a área da saúde, ele é professor, então a área da educação, tinha muito isso. Hoje o que a gente tem mais observado é que a agenda de costumes, ela tem falado muito firme nas últimas eleições. E se a gente for identificar que essa agenda de costumes ela é muito tratada no segmento evangélico, eu vou dizer que a organização evangélica ela sai na frente. Por quê? Porque ela trata a agenda de costumes como um definidor do seu voto. Então, quanto mais organizado estiver e quanto mais pessoas estiverem tratando de agenda de costumes e que essa agenda de costumes está muito do campo dos evangélicos, hoje os evangélicos têm uma organização que tem um peso considerável na hora da eleição. Tá? Essa pesquisa que a Prefab preparou, nessa parceria aqui com Fala Baixada, tem uma tela que fala da opção religiosa. Tem aqui, ó. Sim. Aqui. Evangélicos com 47,6%. É exatamente isso que eu queria que o senhor descrevesse para a gente. Exatamente. Então, os evangélicos somam 47,6%. É quase metade da população. Muita coisa. É muita coisa. Os que não têm religião, mas acreditam em Deus, 26,3%. Os católicos, 17%. Olha como é que isso foi mudando através do tempo. Se a gente fosse analisar, Sim. Mauro, nos anos 80, a gente teria ali algo em torno de 70% de católicos. E hoje há uma mudança drástica, não só aqui em Nova Iguaçu, mas de uma forma geral, os evangélicos têm aumentado, né,
seus grupos religiosos, né? Porque tem divisão entre os evangélicos, né? Eu estou Denominações. aqui tratando denominações várias diferentes, denominações. organizações, exato. Né? Mas a gente aqui está tratando como um bojo geral, né? Professor, na eleição do senador Crivella, aqui para a Prefeitura do Rio, ele mesmo sendo da Igreja Universal, ele conseguiu juntar muitos do segmento evangélico. Não foi só a igreja dele, ele mesmo mostrou que ele teve capacidade de juntar os evangélicos. Nesse caso aqui, no mundo presente, na situação presente, isso já se apresenta mais difícil, né? Numa junção que todas as correntes possam se juntar num determinado candidato. Pelo menos em Nova Iguaçu não tem nenhum sintoma, por enquanto, sobre isso. Nesse momento, a gente não identifica até nos candidatos isso. Nos candidatos colocados, a gente não identifica essa prevalência, digamos, na política, como a gente já tinha visto. Há um ex-prefeito, né, há atores políticos que não necessariamente levam a bandeira na frente, a bandeira da religião, a bandeira. Mas se, a gente não sabe como tiver um candidato em que consiga aglutinar o meio, esse candidato tem uma partida muito grande. O personagem mais próximo disso que o professor Henrique está falando é o Clébio Jacaré. É o cara mais próximo do evangelismo, dos grupos evangélicos. Ele é evangélico, né? Você, quem acompanha as redes sociais, vê um panorama sempre de louvor, né? Então, talvez seja o mais próximo. Que possa... O Clébio Jacaré é o que aparece liderando no momento as pesquisas, Isso. não é isso? A gente não pode dizer que isso já é reflexo, a gente não tem como dizer isso, daria para analisar. Sim. Sentar com mais calma, porque as pesquisas, elas exatamente trazem essas questões. Eu olhar isso aqui, e aqui poderia ter uma quali para identificar o porquê e como seria uma possível candidatura com viés evangélico. Isso cairia bem para ser analisado numa qualitativa. Boa. Quero muito agradecer, a sua presença aqui, professor Henrique Serra, professor Mário Marques, muitíssimo obrigado. O programa de hoje está terminando. Quero deixar aqui as nossas câmeras inteiramente à sua disposição, Mário, e à sua disposição, meu querido Serra. Temos aí um desafio enorme, né, que é tentar mostrar para o eleitorado os pré-candidatos, as propostas, os planos de governo, o que os pré-candidatos pensam para o futuro. Então isso vai fazer parte do nosso dia a dia profissional até o dia 6 de outubro. Então eu espero que a gente consiga fazer isso com excelência. Obrigado pelo convite, Mauro. Fiquei muito feliz mais uma vez de ter participado do seu programa. Mário. Obrigado. E espero que você me convide mais vezes. Claro. Professor Serra. Então, Mauro, primeiro a gente queria agradecer, né, a oportunidade que você está nos dando aqui, né, dizer que a Prefab hoje ela está muito preparada, ela está não só no Rio de Janeiro, a gente abriu uma filial no Paraná agora, a gente está expandindo o nosso trabalho. Em relação à Prefab, eu quero, inclusive, viu, gente, foi a única empresa, empresa de pesquisa que mostrou que o atual governador Cláudio Castro venceria no primeiro turno. Todos erraram. Todos eles, todos os institutos de pesquisas apontaram o segundo turno. A Prefab cravou e deu certo e acertou a eleição para governador, que já era uma expectativa de segundo turno generalizada. Mas a Prefab falou, não, vai ganhar no primeiro turno, e ganhou, venceu. Então eu estou muito feliz e honrado com a tua presença aqui. A gente que agradece mais uma vez e estamos nos colocando à disposição. O Mário já colocou a LabPop e eu coloco a Prefab à sua disposição também para que a gente possa trazer mais luz aí à política do Rio de Janeiro e, quem sabe, acertar mais uma vez os vencedores das eleições. Muitíssimo obrigado, professor Henrique Serra. Muitíssimo obrigado ao meu querido Mário Marques. O Fala Baixada é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.